Esquerdista se infiltra em uma vigília de bolsonaristas e olha o que aconteceu. Fica comigo até o final, vou dar o play aqui e vamos assistir juntos. Por justiça nesse país. Nós temos orado para que aqueles que abrem covas caiam nelas não mortos, porque não é isso que a gente deseja. A gente deseja que sejam julgados e condenados pelo mal que fizeram, como seu pai, que abriu 7... Até aí tudo bem, um discurso democrático, quem fez algo ruim tem que pagar. Até aí estamos de acordo, né? Mas olha, é agora que o caldo vai engrossar. É agora onde tudo vai começar. Presta atenção. 500 mil covas durante a pandemia, seja julgado pelo devido processo legal, tenha seu direito de defesa, mas que seja condenado e responda pelos crimes que cometeu. Assim como todos os aliados que compuseram essa horda de mal contra o nosso Estado. Sai fora! Um discurso democrático, até então nada demais, né? Falando ali sobre as pessoas fazem coisa errada, tem que pagar e tudo mais. Até aí estamos de acordo. Só que aí ele falou um pouco demais e aí mostrou que realmente ele era um esquerdista infiltrado. Parece até que ele é do PSOL, se eu não tô enganada. E agora a gente vai ver a outra parte do vídeo, que o vídeo cortou ali, né? Mas tem a parte que eu já vou ser muito clara aqui com vocês e falar que eu sou contra a agressão, gente. Ah, mas Luba é um esquerdista, o que ele foi se meter no meio de uma vigília de bolsonarista? Eu entendo o teu pensamento, mas a agressão, gente, a partir do momento que você vai agir como que eu vou mostrar aqui, você tá agindo como um esquerdista. Os bolsonaristas, não todos, mas esses que a gente vai ver no vídeo, estão agindo como esquerdista. Ah, Luba, mas se fosse um infiltrado do Bolsonaro numa vigília de esquerda, sim, eu acredito que seria pior até. Eu acredito que seria até pior do que o que a gente vai ver aqui, eu acredito. Não tenho dúvidas que seria coisas assim bem... né? A gente viu o atentado do Bolsonaro, tudo que o Bolsonaro passou, né? Então dá pra esperar qualquer coisa. Só que a questão aqui é não se igualar a esse tipo de gente. O povo de direita não se igualar a essa corja que é o povo de esquerda. E aqui nesse vídeo, eles se igualaram. Todos? Não, tinha tanta gente ali. Alguns se igualaram. E quando você faz isso, você mostra que você é tão baixo quanto um esquerdista e você acaba perdendo até a razão. Porque quem sai como errado e como malfeitor é você. Porque sim, a agressão é algo inaceitável. Independente do partido político da pessoa, você agredir uma pessoa é inaceitável. É errado ele ter ido lá no meio dos bolsonaristas, fazer o que ele fez. É errado, é errado. Mas também não concordo que você tenha que agredir a pessoa ou até chegar a níveis muito piores. Mas vamos entender, porque tem a continuação desse vídeo, das agressões, e depois tem um vídeo dele falando o que ele foi fazer lá, qual era o propósito dele, quem é ele. Então fica comigo pra gente entender tudo isso. E de antemão já adianta, eu sou contra a agressão, seja qualquer que seja a pessoa, tá? Mas nesse vídeo, infelizmente, acabam levando até a reputação de quem é de direita pro fundo da vala, porque acabam pensando que todo o povo de direita é igual a esses de direita que a gente vai ver aqui, e não é verdade. E parece que ele é do pessoal. O pessoal, algumas pessoas, foi expulsando ele até lá embaixo, sabe? Foi levando ele até lá embaixo, e ali os fotógrafos, imprensa e tudo mais. E aqui, nesse vídeo, é onde vai começar a aparecer as agressões. Então teve partes ali que não deu pra ver, mas teve um cara que empurrou ele, teve um cara que tentou chutar ele. Isso a câmera não conseguiu mostrar, mas deu a entender. E depois claramente mostrou aqui o cara empurrando ele. E ali os fotógrafos a todo momento, né, registrando o momento e tudo mais. E ele aqui sempre só se defendendo, não agrediu ninguém e indo embora. Só que ele não, o pessoal bolsonarista ali que tá agredindo não deixou só ele embora. Você xingar uma pessoa é uma coisa, né? Os esquerdistas mesmo adoram fazer isso, é uma coisa. Agora, a partir do momento que você toca uma pessoa, você agride a pessoa fisicamente, aí já é outra história. Aí já é complicado. E não é porque eu tô defendendo porque ele é de esquerda. Gente, eu sou de direita.
Eu tô falando isso uma questão de qualquer pessoa. Eu vou pausando aqui aos poucos também, porque como é uma cena, né? Eu espero que o YouTube não derrube meu vídeo por causa disso. Mas você vê que eles começam a correr atrás dele. E isso ele começa a correr também pra ele não ser agredido, obviamente. E aí vai acontecer uma coisa já já. Essa parte aqui, eu precisei parar pra vocês entenderem uma coisa que eu, tirando o meu lado político agora, eu como ser humano, é uma coisa que me deixou indignada, revoltada, triste. Por quê, Luba? Ai, Luba, a esquerdista tem que se lascar mesmo. Ai, Luba, isso aí foi pouco pra ele. Eu tô vendo a questão humana e não a questão política nesse momento. Tem a ver com a política, mas a questão humana. É um homem que tá sendo xingado e agredido por vários outros homens em quantidade muito superior. Em nenhum momento ele agrediu, e sim, ele se defendeu. Nem se defendeu, ele só levantava a mão ou não deixava a pessoa agredir ele, mas ele não revidou o que ele podia. Porque no momento que você toca uma pessoa, ela pode revidar, e ele não fez isso. E o pessoal correu atrás dele, empurrando, chutando e tudo mais. E nesse momento ali, eu não sei se ele caiu sozinho ou se alguém derrubou ele. Porque a gente conseguiu ouvir que estão falando para soltar ele. Ou seja, esses infelizes, que é triste dizer que são pessoas de direita e são pessoas conservadoras, fazer uma coisa dessa é muito, mas muito coisa de esquerdista. Como eu disse, eu não sei se ele caiu, se alguém jogou ele no chão, porque aí no momento da filmagem a gente não conseguiu ver isso. Independente se ele caiu, iam agredir ele ali no chão mais de uma pessoa, né? Ou se ele foi derrubado também, não deixa de ser covardia por causa disso. Lembrando de novo aqui, nesse ponto aqui, não é questão política, é questão humana. É se colocar no lugar do outro. Não tô dizendo que o que ele fez foi certo de ir lá falar tudo aquilo, não tô dizendo isso. Mas tô dizendo que nada justifica uma agressão. Nada justifica você agredir uma pessoa por ela falar merda. Porque petista pra falar merda é o que mais tem. Nem por isso a gente vai sair agredindo. Porque não cabe a nós e não é direito nosso agredir uma pessoa por ela ter um posicionamento, um pensamento diferente, seja político, ou seja qualquer que seja a sua natureza, a gente ir lá e agredir aquela pessoa. É errado. É errado. E aqui é triste ver essa cena desse homem no chão, que eu não sei como ele foi parar no chão, mas é triste ver, e é triste ver que bolsonaristas, pessoal de direita, que era pra dar o exemplo, pra não tratar, tudo bem expulsar o cara e falar, ó, sai daqui, você é esquerdista, tu não vai ficar aqui, é uma coisa. Agora você fazer o que esses caras fizeram, olha, chega a dar nojo. É errado, é desumano, foge totalmente do que é um pensamento de uma pessoa de direita. Eles estão agindo como pessoas de esquerda, isso é a verdade. Vai embora, cara. Não faz isso, não, vai embora. Não, Majão. Vai embora. Não, Majão, não. É armadilha, é armadilha. Peraí. É armadilha, eu vou falar com todo mundo, só que tá dentro. Para, não faz isso. Você viu que é ridículo? Continuaram perseguindo o cara mesmo depois disso. E um cara ainda veio segurar ele. Sinceramente, eu acho que esse esquerdista, apesar dele ser de esquerda, essa pessoa deveria ter revidado com esses caras que tocaram ele. Deveria ter revidado, sinceramente, acho. Mas por que isso não aconteceu? Talvez porque isso não é da índole desse esquerdista, revidar dessa forma. Ou porque estavam em números muito maiores o povo de direita. Ele não fazendo nada. Ele já foi agredido. Imagina se ele revida, o que vai acontecer? Até pela segurança dele, pela vida dele. Então, olha, isso é muito complicado, Eu, de novo, não concordo com essa atitude desses bolsonaristas, não concordo. O povo de direita não é pra ser assim, não é pra agir dessa forma. Isso é totalmente posicionamento de uma pessoa que vota lá no governo do amor. Tá? Só sair daqui do meu olho tá ardendo, jogar mais. Abre o olho. Não sei, mas abre o olho, não fecha, não vai fazer live. Caramba, jogaram alguma coisa no olho dele, vocês estão entendendo isso? Esses caras de direita estão virando um bando de animal. Pior do que animal, né? Que nem animal age dessa forma. Olha o que eles fizeram com o cara. Como que alguém pode concordar com isso? Independente da posição política.
Eu não vou mudar meu posicionamento político, eu não vou virar de esquerda nem nada do tipo, vou continuar sendo de direita pra sempre. Mas tem coisas que não dá pra gente concordar, tem coisas que a gente tem que se colocar no lugar do outro. Tem coisas que a equivalência do que ele tá passando aí não é a mesma equivalência do que ele fez. Era só tirar o cara, expulsar dali e pronto. Mas não, eles estão indo além. É um ódio que eles estão tendo com esse cara que não tem pra quê. Só porque o cara é de esquerda e foi lá fazer uma merda, não precisa disso tudo. E eu não tô defendendo o partido político dele. Não tô defendendo o partido político de ninguém. Eu tô falando da questão humana, de pessoa, ser humano. Aqui a gente vai entender agora, ele vai dar uma entrevista, ele vai falar o nome dele, o porquê que ele foi lá, enfim. Agora a gente vai ver o lado dele, a gente viu o lado dos bolsonaristas, né? E agora a gente vai ver o lado dele, né? Vamos ver os dois lados da moeda pra gente ser aqui corretos também. Não vamos ficar só do lado de bolsonarista só porque a gente é de direita, né? Direita não é aquilo. Então agora a gente vai ver o lado do moço que... Meu nome é Ismael. Sou um dos coordenadores nacionais da Frente de Evangelho. Agora você dá entrevista aí agora, né? Era isso aqui. Eu vim pra cá numa iniciativa de tentar fazer uma fala baseado na palavra de Deus, pra acabar com essa instrumentalização da fé cristã que eles fazem, mentindo para o povo, dizendo em nome de Deus, em nome de Deus. Não adianta gritar. Esse bando de animal que tá gritando aí, tá igualzinho o povo de esquerda. Quer ganhar no grito, quer falar mais alto, não quer deixar a pessoa falar, não quer dar direito da pessoa se explicar ou se defender. Igualzinho esquerdista. Igualzinho. Estão agindo igualzinho esquerdista. Eles odeiam o povo da esquerda, mas estão agindo igual. Só que o Ismael, que é esse homem aqui, ele já colocou religião no meio. Eu sou contra você colocar religião em qualquer coisa que não tenha a ver com religião. Religião não tem que estar em política. Religião tem que estar dentro de igrejas, templos, seja qual for a religião que você siga, ela não tem que sair pra fora da igreja, você não tem que achar que você é um profeta, um salvador da pátria, que você tem que ir em lugares que não tem nada a ver com religião, como esse, por exemplo, coisa de política, pra falar de Deus, ou querer pregar evangelho, ou querer falar do evangelho. Não cabe pessoas da igreja fazerem isso. Eu acho que pessoas da igreja, elas têm que ir pra igreja, que elas querem, se sentem confortáveis, pra ouvir o evangelho, pregar o evangelho, fazer o que quiser, para aquelas pessoas que já estão pré-postas a escutar o evangelho, a escutar aquilo que você quer falar sobre religião. Agora, quando a religião sai pra política ou pra qualquer outra área que não seja a religião em si, igrejas e tudo mais, sou contra. Não concordo. Colocar a religião em política, olha, pra mim são duas coisas que não faz sentido nessa questão. Ah, Luba, mas o Bolsonaro, ele fala de Deus. Se ele é cristão ou não, não sei também. Eu sou contra a religião e política. Nem tudo que o Bolsonaro vai falar ou fazer, eu vou ficar de acordo porque eu sou de direita. E o Bolsonaro leva a Deus ou Jesus como filosofia de vida pessoal. Ele não fala que você tem que ser cristão, ou ele não vai falar de Deus, pregar o evangelho de Deus dentro da política. Aí ele fala como que é Deus acima de tudo, não sei o que, não sei o que. Deus fala, o Bolsonaro fala a frase dele. Mas você sair da sua casa, você ir numa vigília política pra fazer tudo que esse cara fez, eu já não acho coisa de gente de igreja, de gente cristã. Atitude de pessoas de igreja, né? Acho mais fácil você ficar na sua casa e você orar e você conversar com Deus do que você fazer o que ele fez. Tudo que se envolve qualquer coisa que não seja aquilo, se envolve outras coisas dentro de outras coisas, não dá certo. Não dá. Falando em nome de Deus, defendendo gente que atentou contra a nação, que atentou... Falando em nome de Deus. Mas quem deu esse cargo pra ele? Quem disse que ele pode falar em nome de Deus? Engraçado isso, a pessoa, ela virou da igreja, agora ela fala por Deus. Deus não pode falar sozinho, precisa de alguém pra falar. Quem determinou isso aí? Quem que determina quem vai falar por Deus ou não? Estado democrático de direito, que cometeu crime contra o Estado brasileiro, que trai o Estado brasileiro, pedindo que outro Estado estrangeiro atente contra o Brasil. Gente que, por irresponsabilidade, na melhor das hipóteses, fez com que 700 mil pessoas morressem, podendo evitar 500 mil mortes. Se tivesse feito o mínimo, essa gente não pode falar em nome de Deus, porque o reino... Eu acho que, vamos lá, né? Eu acho que ele tá falando do bichinho lá que
graças ao Bolsonaro teve vacina. Se você tomou vacina, agradeça ao Bolsonaro porque ele comprou vacina. Ele não obrigou ninguém a tomar. Teve pessoas que não tomaram, teve pessoas que preferiram não tomar, que quiseram não tomar, e teve pessoas que tomaram graças ao Bolsonaro, né? Aí é fácil você pegar esse tanto de gente que ele falou e você imputar a uma pessoa que estava no poder. Como se tudo aquilo que acontecesse fosse culpa daquela pessoa, sendo que aquela pessoa comprou vacina para você poder tomar, né? Independente se ele tomou ou não, é uma escolha de cada ser humano tomar ou não. Ninguém é obrigado. Aí tá a liberdade de escolha. Aí fala, porque ele não tomou, ele deveria ter tomado. Se ele tomou ou não tomou, isso é uma questão pessoal humana dele e não questão presidencial. Ele não falou que ninguém era obrigado, até porque no tempo dele, né, não era uma ditadura que ele fala, é lei e você tem que obedecer, senão você vai passar por isso, senão você vai... Não era uma ditadura no tempo dele. Se tornou uma ditadura. Agora, né, tá tornando uma ditadura. O que tantos anos foi tentado implantar uma ditadura, agora está praticamente uma ditadura. E não tem nada a ver com o governo do Bolsonaro. A gente sabe disso. Então, ninguém tem nada a ver se ele tomou ou não a vacina. E aí imputar esse tanto de gente nas costas dele é fácil, né? É fácil. É paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Não há justiça se o pobre não for atendido. Não há justiça se a mulher não for protegida. Não há justiça se todos e todas não forem abraçados, acolhidos e acolhidos. Aqui vem aquele típico discurso de esquerdista, só faltou ele usar os pronomes neutros, né? Mas típico discurso de esquerdista pra lacrar, sabe? Aquelas coisas todas, militância, né? Que eles gostam de falar. Pra militar. Então aqui já começou mais o lado esquerdista da coisa.